Para mim é sempre uma alegria, uma satisfação poder estar aqui e conversar um pouquinho com vocês, a gente fazer algumas reflexões juntos. E como vocês bem sabem, eu gosto muito de falar sobre família e comportamento. Então, acho que hoje é um dia bom para a gente falar de comportamento. Falando sobre comportamento, eu penso em algumas atitudes que nós temos, e como vocês sabem, toda atitude tem a sua consequência, certo? Muito bem. Eu vou pegar uma história bem antiga para dar um exemplo disso, para que a gente possa começar. Mas o povo de Israel, eles eram teocratas, ou seja, eles tinham Deus como governante e que mandava as suas orientações, as suas ordens através dos seus profetas, através dos juízes. E esses juízes então tomavam as providências conforme era a vontade de Deus. Mas aí o povo, não contente com aquilo, vendo que os outros povos todos tinham um rei, e era um rei humano, eles pensaram, poxa, se todos têm um rei humano e só nós não, será que não era bom que nós também tivéssemos um rei humano? E aí, pensando dessa forma, uniram-se nesse pensamento, até que houve uma decisão de que eles passariam a ter um rei humano. E o primeiro rei que foi escolhido entre eles para assumir o trono de Israel foi Saul. E Saul assumiu esse trono comprometendo-se a seguir as determinações de Deus. Mas aí Saul pisou na bola. Deus deu uma determinação e Saul não cumpriu exatamente como deveria. E por não cumprir como deveria, ele foi destituído do reino. E aí quem assumiu no lugar de Saul foi Davi. Davi, que teve um reinado incrível, ele é uma referência em uma série de coisas, teve, durante boa parte do seu reinado, uma conduta impecável, até que chegou o momento em que ele também pisou na bola. O rei Davi, que teve aquele problema que vocês muitos sabem, nós não vamos entrar nisso, porque não é esse o foco, com Betsabá e tudo mais, e isso daí fez com que o reinado também dele não continuasse. E então, também o rei Davi foi destituído. E aí quem assumiu foi Salomão. E Salomão também, da mesma maneira, teve um reinado grande, um reinado bem próspero, mas Salomão era muito vaidoso. E aí, por causa da vaidade de Salomão, também a coisa não perdurou. O fato é que as atitudes de Salomão trouxeram como consequência a perda do reino. As atitudes de Davi trouxeram como consequência a perda do reino. As atitudes de Saul trouxeram como consequência a perda do reino. E quem sofreu a maior consequência de todas foi o povo que teve a atitude de tirar Deus do comando e colocar um homem. E aí, com isso, sofreram a consequência. Bom, essa história é muito longe, ela é muito antiga, mas ela é uma referência forte para nós. Mas eu vou contar para vocês 4 historinhas, 4 passagens reais, já dos tempos contemporâneos. O camarada tinha uma reunião, tinha um compromisso, e aí acabou se atrasando para sair de casa, foi de metrô para ir mais rápido. A hora que ele desce na estação próxima do destino que ele ia, que ele já estava atrasado, a hora que ele sai da estação, passando em frente a um restaurantezinho bem simplesinho, tinha uma senhora, uma moça, segurando um bebezinho no colo, que pede ajuda para ele. Parou ele, falou, moço, por favor, me ajuda. E aí a resposta automática que muitas vezes dá é, eu não tenho dinheiro. Eu não posso, moço, eu estou sem dinheiro. Mas ela falou, mas eu não quero dinheiro, eu estou com fome. Eu queria que o senhor me pagasse alguma coisa para eu comer. E aí veio a outra resposta automática. Eu estou atrasado, moça, me desculpe. Eu estou atrasado para um compromisso, eu não posso te ajudar. Me perdoa. E saiu, deixando a mulher lá com o bebezinho. Gravem isso, gravem essa atitude. Numa outra história, o camarada dirigindo o seu carro, e aí ele para num farol, e um homem de aproximadamente aí uns 40 anos, 40, 45 anos, vem com uma placa, segurando a placa assim, e na placa está escrito, tenho filhos, tenho fome,
Tenho filhos, temos fome e não tenho dinheiro. Me ajude. Aí esse camarada chegou perto da janela do rapaz que estava dirigindo, e ele ainda teve uma gentileza que muita gente hoje não tem, que é abaixar o vidro para falar com a pessoa, porque muitas vezes o vidro acaba servindo como um escudo, como se o que está para fora do vidro não existisse, e como se o que está para fora do vidro não fosse um ser humano igualzinho a nós. E aí ele baixou o vidro e disse: meu amigo, eu não tenho nada aqui para te ajudar. Ele olhou, uma olhadinha assim por cima, e falou: não tenho nada para te ajudar, me desculpe. Aí o rapaz falou: qualquer coisa serve, uma moedinha me ajuda. Ele falou: então, mas eu não tenho. O cara, tá bom. Aí ele saiu, e ele saiu com o carro. Ocorre que 2 quarteirões à frente, ele parou novamente no farol, e era próximo a uma universidade. E era a época de vestibular, logo pós-vestibular, então a moçada estava toda reunida lá, fazendo aquela bagunça, que era o trote dos que entraram na faculdade, né? Então, os veteranos fazendo o trote, e o trote era um pedágio, que eles tinham que pegar dinheiro nos carros. Só que não era um pedágio solidário, como acontece hoje, que hoje o dinheiro vai para uma instituição de caridade. Não, o pedágio era para depois a molecada se reunir e ir para um bar, para curtir, enfim. E aí, a hora que ele para com o carro, a molecada vem toda em volta do carro dele, com aquela bagunça, aquela alegria e tal, começam a conversar com ele começa a conversar com essa turma, aí pergunta: poxa, que legal que você passou, que curso você vai fazer? Ah, eu vou fazer arquitetura, eu vou fazer engenharia, eu vou fazer direito. Falou: pô, direito, eu também fiz direito, que legal. E tal, e começa a conversar com o outro, mas falou: ó, mas me fala uma coisa, você pode ajudar a gente e tal? Falou: deixa eu dar uma olhada. Aí ele deu uma olhada, e encontrou na porta do carro umas moedinhas e 2 notas de R$2. Ele conseguiu R$4,80. E sabe o que ele fez? Deu para a molecada. E saiu com o carro. Olha a atitude. Com toda certeza, aquela molecada lá, muito provavelmente não tinham filhos. Muito provavelmente não estavam com fome. E provavelmente deviam ter algum dinheiro na carteira. E ainda quando ele deu esses R$4,80, eles falaram: pô, mas só isso? Numa outra história, o pai chega em casa correndo para tomar um banho, para poder relaxar, para poder descansar num dia de inverno. Aí, logo que ele chega, a filha já gruda nele, né? Porque trabalha o dia inteiro, então ó, eles não se veem. Quando ele chega, então a filha gruda nele. E grudando nele, acompanha ele. Aí ele vai, toma banho. Então, na hora que ele está se trocando, ele colocou uma camiseta de manga comprida, e quando ele foi colocar a blusa, a menina muito gentilmente disse: papai, segura a manga de baixo para você colocar a blusa, para a manga não subir no braço e para ela não escapar. O pai vira-se para a criança, de maneira gentil, de maneira educada, mas ele diz uma bobagem que não precisava dizer. Ele fala: filhinha, quando você nasceu, o papai já sabia vestir blusa. Obrigado, filha, mas eu sei como faz. Olha só que falta de sensibilidade, né? E na 4ª historinha, encerrando, um adolescente, volta aí de seus 15 anos, chegando na casa de uma tia que era como a segunda mãe dele. Quando ele nasceu, a mãe teve um problema no parto, e por causa desse problema ele não podia ficar junto à mãe, exceto no momento de amamentar. Amamentava e separava. E aí essa tia falou: não, eu cuido dele. Pegou ele para cuidar, e aí criou-se um vínculo tão forte, que ela acabou sendo como uma segunda mãe. E a hora que ele chega e entra na cozinha dela, ela estava lá lavando a louça na pia. E aí ela pega um copo, que estava na pia, entre tantos outros, só coloca um pouquinho de água dentro, tampa o copo assim, e dá uma chacoalhada. E joga e coloca no escorredor. Esse moleque, de 15 anos, na altura de toda a sabedoria que toda pessoa de 15 anos tem, né? Aquela sabedoria absoluta, porque todo jovem em algum momento passa por isso. Nós já passamos por isso, não faz muito tempo, mas passamos. E dá uma bronca nela. Aí isso é jeito de lavar copo? Não foi assim, né? Mas, poxa, que jeito de lavar copo? Vai ficar sujo, vai ficar com cheiro. Isso não é jeito de lavar. Que coisa. Pô, tem que passar a buchinha dentro, tem que limpar direito e tal. Olha só, um menino de 15 anos, que sabedoria. Aí, e saiu, e ela disse: tá bom, eu vou fazer melhor. Olha que boazinha, né? Ela sim, sábia, né? E o menino entrou na sala e seguiu a vida. Eu estou contando essas historinhas porque quantos de nós temos passagens semelhantes a essas na nossa vida? Se você pegar os seus últimos 30 dias, começa a pensar
Cada passagem, cada ação, cada atitude sua, quantas vezes nós fomos sujeitos a situações ou expostos a situações como essa e tomamos atitudes desta forma. Só que aí depois vem o problema da consequência. Como é que você se sente quando você para e pensa naquilo que você fez? Você acaba se sentindo muito mal, mas aí não dá mais para fazer nada, né? Porque isso é passado, já foi. E aliás, nós aprendemos desde muito cedo que o passado constrói o presente. Por isso, aquilo que você fez lá, as consequências você vai receber no presente. Aí você vai ter o sentimento, a alegria ou a amargura daquilo que você fez no presente, porque o passado constrói o presente. E o presente constrói o futuro. Não é isso que vocês aprenderam? Não é isso? O passado constrói o presente constrói o futuro. Até porque também nos ensinaram que a linha do tempo é passado, presente, futuro. Correto? Todo mundo concorda com isso? Essa é a lei natural. Até que um homem que foi considerado louco, que tentou dar aula em Harvard algumas vezes e foi reprovado, foi um cara extremamente bagunceiro e indisciplinado, mas até hoje, não estou falando de mim não, tá? Mas até hoje considerado um dos maiores gênios da humanidade, que foi Albert Einstein. Porque Albert Einstein, um físico renomado, ele trouxe a teoria da relatividade, dizendo que o tempo é absolutamente relativo. Que essa coisa de presente, passado e futuro é relativo. Não é bem assim. Porque se a gente pegar o tempo e pensar no tempo, 1 minuto, 1 segundo, 1 hora, 1 dia, ele é exatamente igual para todo mundo. Quer dizer, o meu segundo é igual ao segundo de vocês, é igual a qualquer segundo. Isso é absoluto, é certo. Mas o que torna isso relativo é uma espécie de um desdobramento do tempo que faz com que ele passe diferente para as pessoas. Quer um exemplo? Se hoje um astronauta sobe num foguete e vai para o espaço e fica 5 anos lá, 5 anos, quando ele volta, nós envelhecemos mais durante esses 5 anos do que ele no espaço. Porque o tempo lá, apesar de ser os mesmos 5 anos, a maneira como o tempo passa é diferente. Ah, mas isso só acontece no espaço. Não, não acontece só no espaço, não. Alguém aqui já tentou matar uma mosca? Levanta a mão, por favor, só para não passar vergonha sozinho. Pois é. Com a mão, não estou falando com mata-mosca, com spray, com nada. Com a mão. Vocês conseguiram? Não, né? Agora, será que a gente não tem uma capacidade intelectual, uma inteligência maior do que uma mosca que deve ter um cérebrozinho do tamanho de uma sementinha de papoula? Será que a gente não é mais esperto do que ela? Por que ela voa tão rápido? Que é o que a gente fala, mas a mosca é muito rápido. Não é nossa desculpa? Pasmem, mas a mosca, ela voa a apenas 8 km por hora. Ela não ultrapassa isso. 8 km por hora. O nosso tapa passa de 150 km por hora. Se for da minha mãe, chega a uns 200. Olha, não, porque o tapa, a hora que você dá o tapão, que você desce o braço com tudo, ele passa dos 150 km por hora. E nós não conseguimos acertar uma mosquinha que foge de nós a 8 km por hora. Sabe por quê? Nós não somos capazes de enxergar a vida como um ato contínuo, né? Como um filme, né? Que você olha assim e ele está acontecendo. Não sei se vocês sabiam, mas nós enxergamos a vida em quadros, como se fosse um desenho animado. Lembra quando a gente era criança? Você fazia uma bolinha num papel, aí punha um papel por cima, fazia uma bolinha um pouquinho mais para o lado, depois uma bolinha um pouquinho mais para o lado, depois uma bolinha. Aí você pegava o papel e fazia assim, ó, e a bolinha andava. Lembra? É exatamente assim que nós enxergamos. Nós temos uma capacidade, o ser humano tem uma capacidade de enxergar 60 quadros por segundo. Então é isso que a gente consegue ver. A mosca, ela enxerga 250 quadros por segundo. Ela fatia muito mais esse tempo. E por ela fatiar o tempo mais, nós estamos nos movimentando mais do que 4 vezes mais devagar do que ela. É como se ela estivesse vendo todo mundo em câmera lenta. Então, para você, aquele tapão que vai a 150 km por hora, para ela é uma mão lerda tentando chegar perto dela. E é por isso que ela é abusada, porque ela passa no meio do seu dedo. Ela mira lá e passa no meio do dedo. Porque para ela você está em câmera lenta. Mas não é o mesmo tempo. Ora, então, se Einstein
conseguiu comprovar na teoria da relatividade que o tempo pode ser diferente, apesar de ser igual para todo mundo, mas ele pode ser diferente, então nós podemos inverter um pouquinho essa história de que o passado constrói o presente constrói o futuro. Então nós, no nosso presente, nós podemos ter o nosso presente construído pelo futuro. Já pensou que legal? Aí você fala, mas como que eu vou construir o meu presente com o futuro? Quer ver uma coisa? A Mega Sena, se não me engano, está acumulada, né? Está acumulada. Mas mesmo que não tivesse, sempre está, né? Mesmo que não estivesse. Mas tem um prêmio lá que vai sair no sábado, certo? Quem gostaria de ganhar o prêmio da Mega Sena, levanta a mão, por favor. Opa, é mais gente do que tentou matar a mosca com a paulada. Muito bem. Olha só. Se você ganhar a Mega Sena no sábado, porque o sorteio é sábado, certo? Se você ganhar a Mega Sena no sábado, você vai ficar feliz? Vai ou não vai? Eu garanto que a sua vida muda naquele momento. Mas você nem pegou o dinheiro ainda. Você não ganhou, você ganhou, mas você não foi resgatar, só vai ser na segunda-feira. Mas eu garanto para você que o seu sábado e o seu domingo vão ser completamente diferentes. O seu futuro mudou o seu presente. O seu futuro foi capaz de transformar o seu presente numa coisa mais legal. Sabe aquela expectativa da festa? Você tem uma festa que você está preparando para algumas pessoas. E aí você fica preparando tudo da festa. A festa vai acontecer daqui 2 semanas. E você prepara tudo, faz todos os preparativos. Tal. Você fica numa empolgação que os seus dias mudam. Você fica mais feliz. E muitas vezes a preparação da festa foi até melhor do que a própria festa. Às vezes a festa nem foi tudo isso, mas a preparação da festa foi tão boa. Olha que sensação gostosa. Então nós podemos sim mudar o nosso presente a partir do nosso futuro. E como é que a gente faz o contrário? Mudar o passado a partir do nosso presente. O passado não pode ser alterado, isso é certo, já aconteceu e acabou. Mas o que nós podemos fazer é alterar a forma de encarar o passado para que ele não gere em nós consequências que nos machuquem, que nos firam. Olha só. Nós somos constantemente protagonistas como aquelas 4 histórias que eu contei, não somos? Constantemente nós somos protagonistas de histórias assim. E o protagonista destas 4 histórias que eu contei para vocês sou eu. Fui eu, a pessoa estúpida, que quando a minha tia, e eu tinha 15 anos, eu fui lá e critiquei ela, a maneira como ela lavou o copo. Essa minha tia hoje, ela não está mais entre nós, ela desencarnou já há alguns anos, mais de 20 anos, e era a minha segunda mãe. E quando eu fiz essa estupidez e entrei na sala, imediatamente eu fui tomado por um sentimento tão ruim, um aperto no coração, porque ela não merecia que eu falasse com ela daquela maneira. Então eu voltei e falei, era o apelido dela, tá? Eu chamava ela de Popoia. Então, me desculpa. Eu não queria ter falado assim com você, eu não sei por que eu falei assim, me desculpa, tal. Quem sou eu para falar do seu copo, né? E aí ela falou assim, mas você teria razão se eu tivesse feito só isso, mas olha, eu já tinha ensaboado o copo com a buchinha. Aí eu deixei o copo aqui porque me chamaram, eu fui lá atender. Quando eu voltei, o sabão que normalmente fica na parede do copo, ele descorreu, ficou o copo liso. Por isso que você achou que não tinha nada. Mas eu já tinha feito isso. O fato é que, daquele dia para frente, a minha tia, quando eu estava presente, nunca mais lavou uma louça sozinha. Aliás, foram poucas as vezes em que ela lavou a louça. Eu lavava, fiz questão de fazer isso. Não é mérito nenhum. É o mínimo que a gente pode fazer. Mas eu lavava e às vezes ela queria conversar, queria ficar pertinho de mim, aí ela ajudava, ficava comigo. A minha filha, que sempre foi extremamente prestativa, outro dia eu estava fazendo uma coisa que normalmente ela falaria, ela viria dar o pitaquinho dela ali, com certeza. E aí ela ficou do meu ladinho quietinha, e eu falei, filha, tá tudo bem? Porque ela estava estranhamente quieta, e a menina, mais estranho ainda, ela estar quieta. Aí, filha, tá tudo bem? Aí ela falou, tá sim, papai. Por quê? Falou, não, porque você não falou nada, o papai está fazendo aqui isso, você não vai falar nada? Falou, papai, quando eu nasci, o senhor já sabia fazer isso. Gente, você não sabe a pancada que foi isso para mim. Aí eu falei, filhinha, olha,
Sabe o que acontece? A gente fica velho, vai ficando mais velho, e a gente vai ficando meio esquecido das coisas. Então eu esqueci como é que faz isso aqui direito. E mesmo que eu soubesse, você é mais inteligente que o papai, filha. Então me ajuda, toda vez que eu for fazer alguma coisa, você pode me ajudar, filha. Não tem problema, eu vou gostar que você me ajude, vai me fazer bem. E aí, claro, né? Hoje, até para escovar o dente, ela fala se tem muita pasta, pouca pasta, se a torneira está aberta, fechada, se está escorrendo, é tudo. E eu adoro. Eu simplesmente adoro. Quando eu passei por aquela molecada da faculdade, que eu dei R$ 4,80 na mão deles, eu me sentia, parecia que o meu carro era um forno, porque eu comecei a transpirar, a suar, pensando naquilo que eu fiz, e exatamente tendo esse raciocínio, aqueles moleques não têm filhos, e se tiver um ou outro, mas não tem, não passa pelo problema que aquele cara passa. Com certeza tem algum dinheiro no bolso e certamente não tem fome, e eu fiz essa bobeira, essa bobagem. Meu Deus do céu, eu sei que eu demorei quase meia hora para dar a volta, rezando literalmente, para que eu, na volta, conseguisse encontrar com ele exatamente no mesmo lugar. Eu encontrei, estacionei o carro e fui conhecer o senhor Arnaldo, pai do Gustavo, do André e da Mariana. Conheci os filhos dele, porque estavam ali próximos, conversei, consegui dar um dinheirinho, porque eu disse que não tinha, mas eu tinha um dinheirinho na carteira. Além de tudo, eu menti. Consegui dar um dinheirinho para ele, para que aquela noite, aquele dia, eu sei que eles não passaram fome. E quando eu me afastei daquela moça grávida, eu ouvi, a criança estava super incomodada, né? Quando a moça falou comigo. E aí a criança começou a dar um chorinho baixinho, sabe? Aquele chorinho de criança quando está sem energia. Deu aquele chorinho baixinho. E aí eu parei, quando ela chorou, eu parei, eu fiquei congelado, né? E aí eu ouvi a mãe dela dizer: não tem problema, filha, esse moço não pôde ajudar, mas a gente vai achar um que ajude. Bom, a minha reação foi ligar para o lugar que eu tinha que ir. Peguei na hora, peguei o telefone, liguei e falei: olha, eu estou atrasado, vocês me desculpem. Surgiu um imprevisto, eu não vou conseguir chegar com menos de 1 hora de atraso, não consigo. E aí, olha como Deus age, né? A moça da empresa falou: puxa, que bom que você ligou. Estava procurando seu contato aqui, não estava achando, porque a pessoa com quem eu ia ter a reunião, ele também teve um imprevisto na casa dele, e ele vai atrasar mais de 1 hora, então fica tranquilo, que é capaz de vocês chegarem juntos aqui. Falei: tá bom então estou tranquilo, e beleza. Voltei para ela, falei: como é que a senhora se chama? Falou: Rita. E essa princesa, como chama? Simone. Falei: será que a Rita e a Simone almoçariam comigo? Isso era umas 11 horas da manhã. Será que a Rita e a Simone almoçariam comigo? Ela falou: eu almoçaria sim. Falei: então vamos lá. Aí nós entramos no restaurante, nos sentamos e almoçamos. E aí eu fiquei mais de 40 minutos conversando com ela, e nesses 40 minutos eu conheci uma história incrível, que merecia um livro, da história dessa moça, do que ela passou e tudo mais, uma pessoa boa. Você percebia, você sentia o quanto essa moça era boa, e as dificuldades da vida acabando deixando ela nessa situação. O fato, meus irmãos, é que eu não sou melhor do que ninguém. Absolutamente ninguém. E se eu fui capaz de mudar essa minha visão de passado, porque veja só, hoje no presente eu vejo esse passado com tranquilidade, porque graças a Deus eu entendo que eu consegui consertar a burrada que eu estava fazendo. Então, se eu sou capaz de fazer isso, qualquer um é capaz de alterar aquilo que não te faz bem. E aí você passa a ver o seu passado de uma maneira diferente. Então digamos que você alterou o seu passado. Está aí a prova de que Einstein estava certo. O tempo é relativo. Presente, passado ou futuro é absolutamente relativo. E há pouco tempo eu encontrei com o Dr. Léo Ribeiro, e conversando com ele disse uma frase que é muito bacana. Ele disse o seguinte: ninguém está condenado a ser o que sempre foi. Olha que frase. Ninguém está condenado a ser o que sempre foi. Se em algum momento você fez ou agiu de maneira inadequada, de maneira indevida, cara, você pode mudar. Só depende de você fazer esta alteração. Só depende de você. Temos todos nós uma tela enorme em branco na frente, que é o nosso futuro. Se você for desenhar um cachorrinho hoje, você vai desenhar conforme as suas experiências passadas. Quem te ensinou a desenhar um cachorro? Se você caprichou, não caprichou, tal. Se você quer desenhar um cachorro melhor, você vai aprender, você vai estudar e vai praticar. Você vai mudar alguma coisa para esse cachorrinho sair melhor. Então aproveite que você está com uma tela em branco na sua frente, com uma
com uma quantidade de potinhos de tinta que vão desde a cor mais fria, mais triste, mais escura que seja, até a cor mais alegre, vibrante, animada. Você tem uma paleta na mão e um pincel na outra. Escolha as cores da sua vida e pinte o quadro do seu futuro exatamente conforme é a paleta do seu coração. Não seja diferente por ninguém, seja simplesmente você. E permita que o seu coração inspire cada uma das suas ações diante dessa tela, para que você pinte um lindo quadro e tenha um futuro incrível. Eu acho que é isso que Deus quer de nós. E que esse Deus possa nos abençoar hoje e sempre. Muito obrigado, meus amigos.